Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, trazendo aqui mais uma entrevista. Hoje eu tô com um cara, ele já foi diretor de marketing, gerente, CEO, agora é diretor de futebol, já teve vários cargos no Flamengo, né? Já passou por vários setores, que é o Bruno Espíndola. A gente vai bater um papo hoje, vai falar de futebol, claro, que é o que a galera toda fica na ansiedade, mas eu vou dentro da minha pegada aqui, a gente vai, através do Bruno, conhecer um pouco como funciona hoje o departamento de futebol do Flamengo, a sua estrutura. A gente vai falar de Jesus, um pouquinho de contratação também. Bruno, já quero te agradecer demais aí pra gente estar batendo esse papo aqui. Queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal da internet que vai estar acompanhando a gente, a Nação Rubro-Negra. Saudações rubro-negras, maior prazer estar aqui contigo, falando para a Nação. Sempre um orgulho enorme trabalhar no Flamengo. Espero que o pessoal curta o papo aí. E como eu falei aqui, né, a gente vai, assim, eu gosto até, quando eu entrevistei o Lomba na gestão passada, fui procurando saber como funciona o departamento de futebol por dentro, vamos dizer assim, e eu vi que houve diversas mudanças na estrutura, né, dessa gestão, né, comparando com a outra. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente como que é hoje a estrutura do futebol, o organograma, os departamentos, como eles se interligam. Você pode ficar à vontade para explicar pra gente. Legal. Bom, hoje o futebol, primeira maior figura de todos é a do presidente, né? E aí temos o vice-presidente de futebol e o conselho do futebol, para qual eu respondo, e o vice-presidente de futebol está aqui assim junto com a gente no dia a dia, participando de todas as decisões e todas as ações aqui. E o conselho é uma instância mais estratégica que vai tratar das decisões de alçadas maiores. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, participa também, né, do conselho. Deco, Palmer, Diogo, o BAP. E aí todas as grandes decisões estratégicas são discutidas e referendadas no conselho para decisão final do presidente. E aí aqui no futebol a gente tem a área de gerência do futebol mesmo, né, que toca toda a parte esportiva, logística, enfim, toda a parte administrativa do futebol. Tem o departamento de saúde de alto rendimento, cujo gerente é o Márcio Tanuri, que toca todas as áreas de ciência do esporte. Temos o departamento de scout, que é gerido pelo Fabinho, né? E esse departamento faz toda a análise de mercado para que a gente possa originar os atletas e dentro do perfil que o Flamengo necessita e ter o mapeamento desses atletas no mercado. A área de captação da base também responde para ele. Temos também a gerência da base, né? Cujo gerente é o Freeland, que toca toda a base aí do Flamengo. O Vitor Zanelli é o vice-presidente que responde pela base, e nas decisões que são estratégicas para a base ele também faz parte do conselho de futebol. O mesmo conceito para o profissional é aplicado para a base. Então, quando são discutidas questões estratégicas no conselho de futebol, além do Marcos, do BAP, Deco, Palmer, o Diogo, o Zanelli faz parte dessas discussões aí para que depois elas possam ser, vamos dizer assim, analisadas pelo presidente, né? E hoje tem uma área nova aqui no CT, assim, tem o Leandro, é o diretor que cuida de toda a gestão aqui estrutural, né, do centro de treinamento. Ele é como um prefeito aqui para o CT e tem nos ajudado bastante a melhorar toda a qualidade de toda a estrutura e todos os serviços que se desenvolvem aqui dentro do CT. E assim, eu estava vendo, até baseado no relatório que foi divulgado esses dias para os sócios, né, o relatório em geral do clube, sobre o gerente de futebol. O Pelaipe saiu e não foi colocado ninguém no seu lugar. Vocês estão estudando de trazer um profissional para essa função? Hoje o Gabriel é o supervisor, né? Então ele está tocando toda a parte administrativa do futebol, logística e tudo mais. Está saindo
super bem, então no momento não tem nenhuma intenção assim de alocar ali um gerente. Assim, a minha pergunta, e aí até para deixar claro, tipo, é longe da parte, vamos dizer assim, da questão política, né? Teve a saída do Pelaipe, que teve toda aquela polêmica, e eu quero deixar isso de lado porque não tem nada a ver com você, mas falando da parte estrutural e administrativa, teve algum problema, porque eu estava vendo até dentro desse relatório que tem lá o organograma do futebol, em que o gerente ele fica responsável, que agora a área de inteligência é dividida em duas partes, né? Tem a análise de scout, que fica a cargo do conselho ali de gerenciar a parte estratégica, e tem a parte de análise técnica de desempenho, que ficava a parte ali do gerente. Então, assim, teve algum problema assim, para vocês, né, com a questão de administração, a questão estrutural? Não, a análise de desempenho funciona super bem aqui, né? Você tem os dois analistas da equipe do Jorge, né, o Rodrigo e o Gil, que são sensacionais, e toda a área de análise de desempenho do clube dando todo o apoio e suporte a tudo que eles necessitam para realizar o trabalho deles. E a área de análise de desempenho também coordena os trabalhos da análise de desempenho da base, né? Por que vocês resolveram dividir a área de centro de inteligência em duas? Porque são funções muito diferentes. Assim, o departamento de scout ele olha para o mercado como um todo, buscando atletas que se adequem ao perfil do Flamengo. Então ele olha muito mais para fora do que para a parte, vamos dizer, esportiva do jogo em si, né? O scout ele vai dar suporte ao clube para identificar atletas cujo perfil esteja adequado às necessidades do clube, olhando sempre para o lado individual. A área de análise de desempenho vai dar suporte ao treinador para tomar as decisões que ele precisa tomar em termos técnicos e táticos e para passar para os atletas de forma didática, do jeito que ele entende que seja a melhor forma, as informações que ele precisa passar sobre o adversário, sobre o Flamengo, o que se fez bem, o que pode melhorar, como que o adversário joga, as oportunidades que o Flamengo tem de se impor no jogo, de vencer o jogo, enfim. Então a parte da análise de desempenho olha muito mais para o lado esportivo do jogo em si, e a parte do scout vai olhar para o mercado, olhando atletas individualmente que possam vir para o clube e eventualmente até locais onde o clube possa colocar atletas que estão em fase de transição, que o Flamengo deseja desenvolver ou colocar no mercado. Agora, assim, até para o pessoal entender um pouquinho, como que funciona a questão da contratação do jogador? Como que é feito, assim, até saiu, o BAP deu uma entrevista falando, o Marcos Braz é o cara que chega ali, que conversa primeiramente com o cara, o Bruno que negocia. Eu queria saber como é que funciona isso, até dentro desse organograma, que aí você tem um conselho de futebol, tem o Braz, tem o presidente também. Sim. Como é que funciona? Tipo, tem um nome lá, o Túlio vai trazer o Túlio. E aí como é que isso chega? É somente através aí do centro de inteligência, ou alguém traz o nome, o Braz ou você? Como é que funciona isso? Até chegar, o cara assinar o contrato e vir aqui para o CD para ser apresentado? Bom, deixa eu só fazer uma ressalva antes. No organograma também tem a gerência de transição, né? Que é o Noval. O gerente é o Carlos Noval, e a gente criou essas gerências justamente, que é uma coisa nova, né? Para que a gente possa ser mais eficiente no processo de transição e adaptação do jogador que está vindo da base para o profissional, para ter certeza que os jogadores que estão em fase final de desenvolvimento na base, eles estejam também dentro do perfil que o Flamengo busca, e também para que a gente possa buscar oportunidades no mercado, para que esses atletas possam ser colocados ou para completar o seu desenvolvimento
ou para gerar retorno financeiro para o clube, seja em parceria ou seja numa venda definitiva. Bom, aí voltando agora na questão das negociações, né? O processo inicia com a avaliação do que o Flamengo pode e necessita para qualificar o seu elenco em termos técnicos e táticos, né? Obviamente começa pelo treinador, discussão com o scout, conselho do futebol, comigo, Marcos, todo mundo se envolve nessa fase aí. Depois é passado pro scout o perfil de atleta e as posições que o clube necessita, e óbvio que vem às vezes input de fora para que o scout avalie também, e muito do treinador também, de ideias de mercado do treinador, né? Depois dessa avaliação se definem os principais nomes que o clube vai buscar para cada posição, com o perfil técnico e tático que se busca, e aí a gente vai para o mercado, basicamente eu e Marcos, para fazer as consultas e ver se os nomes que a gente imaginava e que a gente ia buscar, se o atleta tem interesse, não tem interesse de vir para o Flamengo, se o clube tem interesse em negociar, né? E se as questões financeiras estão dentro dos parâmetros que a gente julga justos para o clube e que o clube tem a capacidade financeira de honrar com o que vai se comprometer, seja em direito econômico, trabalho, contrato de trabalho, imagem, etc. E aí, com as alternativas na mão, a gente elege nossas prioridades e sai para o mercado para tentar concretizar as negociações, sempre com chancela do departamento financeiro, planejamento e, obviamente, do Conselho de Futebol e presidente. Todas essas discussões, quando elas chegam no ponto assim da avaliação dos nomes, aspecto financeiro, etc., passam pelo Conselho de Futebol e depois pelo presidente para a decisão final. No meio desse processo aí a gente consulta também o Departamento de Saúde e Alto Rendimento, né? Márcio Tanuri, para olhar todas as questões médicas e físicas dos atletas e, obviamente, no final já com tudo comercialmente acertado em termos de contratação e liberado pelo clube com o qual a gente está fazendo negócio, os exames médicos, que é algo que faz parte e é padrão no processo. Só para a gente terminar essa parte, vamos dizer assim, estrutural e tal, eu queria falar um pouquinho do CT. O que falta ainda aqui para o CT? O que vocês estão fazendo? Porque foi aprovado agora lá no clube para poder se fazer mais obras e tal. O que está faltando para o nosso CT ficar totalmente 100% pronto aí? Não, acho que assim, ele já é um CT de altíssimo nível, assim, os gramados já melhoraram muito, assim, demais nessa volta das férias. A gente busca ainda que tenha uma melhora ainda mais acentuada, né? Eu acho que com o tempo o CT ainda deve crescer a quantidade de campos, tá? Deve ter iluminação, vai ter iluminação Hoje já são seis. São 5 campos e um de sintética, né? 6, aí vocês pretendem ainda ter mais campos? É provável que tenha mais campos no futuro, bem possível, né? Então tem o campo de sintética que também deve ser expandido, né? Hoje é um campo pequeno, deve ser um campo mais próximo das medidas oficiais, embora ainda não com as medidas oficiais. E a gente vai fazer a iluminação do campo 2 também, que está em fase de concorrência, se eu não me engano, para poder selecionar o prestador de serviço que vai fazer a obra. E acho que depois disso só pequenas intervenções mesmo, mas a gente sabe que as partes onde está se usando já está tudo profissional, a base. E aonde a gente está sempre buscando melhora. Com o tempo o futebol está sempre se modernizando, tendo
novas técnicas, novos conceitos, e aí o clube com o tempo vai se adequar a isso, né? Então sempre vão ter novas demandas, coisas novas, para que a gente possa sempre estar na vanguarda. Agora vamos falar de contratação. A torcida fica aí todo dia, surgem nomes. Então, antes de falar de nomes, eu queria saber o seguinte: se já para o primeiro semestre, se já está fechado o elenco, e se o planejamento é mesmo só reforçar para o segundo semestre. A gente teve agora o último jogo da Libertadores, em que a gente já teve um atleta da base. Esse cogitava até de colocar, de repente, o Berrio, improvisar. Então, eu acredito que talvez vocês devam estar olhando para essa posição. Então, assim, a gente pode esperar que chegue alguém agora ou somente no segundo semestre? Assim, o que a gente está olhando hoje é principal, né? Todo mundo sabe aí, a questão da renovação do contrato do Jorge Jesus, né? A gente vai falar também. E é isso aí que é a prioridade. Que é a prioridade, o nosso foco total. Assim, o trabalho não acaba nunca, né? De qualificação do elenco. Mas, assim, janela no Brasil, se eu não me engano, para entrar, fecha 2 de abril, inscrição da primeira fase da Libertadores já terminou. Então, assim... Então, só para o segundo semestre, se a gente for esperar alguma coisa... Assim, eu nunca vou dizer só para o segundo semestre, porque essas coisas, assim... Não, de qualquer forma, mesmo se contratar agora, vamos dizer que o cara só vai poder, o jogador... Ele vai poder jogar alguns campeonatos, outros não, mas eu não estou falando nem de nenhuma posição especial, só que eu não gosto de dizer assim, isso é impossível, não, porque depois acontece alguma coisa e parece que a gente estava escondendo ou mentindo, não passa por aí, mas assim, como eu falei, a prioridade agora é a questão da renovação do Jorge Jesus, que a gente espera que a gente seja bem sucedido e para nossa felicidade dos atletas do Flamengo, da nação, que dê certo. Eu vou dar o nome de alguns atletas aqui só para saber se se vocês estão conversando. A torcida fala muito do Guga, saiu na imprensa, que é o lateral, Renato Augusto, Rafinha Alcântara. Há alguma conversa com esses jogadores? Alguma aproximação, uma intenção? Não vou dizer assim, sentou para negociar, mas algum tipo de intenção, alguma conversa com eles? Que aí, lógico, tendo a conversa, tem a possibilidade futuramente deles jogarem no Flamengo. Assim, são grandes atletas. Eu não gosto de falar muito assim, tem interesse desse ou não, porque a postura nossa assim é muito de quando tem uma coisa concreta, aí a gente se posicionar, porque isso atrapalha qualquer negociação. Assim, o que eu posso dizer assim, é que hoje o foco é na renovação do Jorge Jesus mesmo e não tem nada que esteja na frente dessa questão. E agora, falando da renovação do Jesus, eu vejo o pessoal botar salários astronômicos, tempos de contrato. Como é que está essa conversa com ele? O que ainda, vamos dizer assim, está emperrando um pouquinho para já sacramentar essa renovação? Eu não diria... E termine mais o contrato dele, né? Eu não diria emperrar, tá? Assim, todo atleta, treinador de alto nível, as discussões são complexas e passam por uma série de questões. Elas levam tempo, né? Então, se você for lembrar, eu acho que o Rafinha, a gente conversou com ele 6 meses. O Felipe Luiz também foi perto de 6 meses. O Gabriel, para concretizar a transferência definitiva dele, foram 5 meses. O Bruno Henrique, eu acho que demorou 2 meses. Então, assim... e tem mais uma série de atletas aí que o Michael tomou bastante tempo também. Então, são negociações que são complexas, tem uma série de detalhes. Assim, o que assim, o principal é que tem o desejo do clube, tem o desejo do treinador, o clube está muito contente com ele, a torcida está feliz demais. Em todos os aspectos, assim, da inquietude dele de querer vencer sempre, do resultado que ele deu, do que ele traz para o Flamengo em termos de cultura, de legado. E acho que do lado dele também ele está muito feliz com o grupo, né, com os atletas. Ele tem a conexão emocional muito grande, de carinho dele com os atletas e vice-versa, de admiração mútua, da capacidade do grupo,
dele, né, dos atletas com ele, dele com os atletas, conexão com a torcida, conexão com o Brasil, com o Rio de Janeiro, então tudo isso tem isso do clube com ele, então esse é o primeiro passo, né? E dos sonhos esportivos dele, ele quer ser campeão mundial, de qualquer jeito, o grupo tem esse sonho, tem o sonho de escrever o nome na história não só do Flamengo, mas do futebol, né? Então, se esse grupo continuar conquistando o que conquistou, tem a oportunidade de escrever a história no nome do futebol, então todo mundo tem consciência que não chegou no topo, tem muita coisa para conquistar, para fazer ainda, então esse é o primeiro, assim, ele tem a ambição, continua com muita fome de vencer e entende que o lugar certo é aqui no Flamengo, né? Então acho que esse é o primeiro. E agora, assim, aí discutimos um pouco o conceito, né? Eu acho que dezembro de 2021 acho que é uma data que dá prazo para trabalhar, para manter o legado aqui, para lutar, para vencer muita coisa. Então a proposta seria do contrato até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem, essa que é a ideia. E aí agora vamos começar a discutir detalhe, assim, mas isso não é um negócio que se resolve num dia, numa semana ou talvez 2 semanas. Mas vamos dizer assim, a gente pode estar mais para um desfecho positivo? Como é que tá? Eu acho assim, tem pontos da negociação que andaram, né? E que, assim, essa negociação nunca gosto de dizer tá mais por desfecho positivo, não tá, né? É difícil, às vezes... não te colocar contra a parede, não, falar, tinha que perguntar, tinha que questionar e tal. Eu só gosto de falar assim, tá perto de um desfecho positivo quando o contrato tá na mesa e tá de um lado tá o presidente assinando uma via, do outro tá o atleta, o treinador, aí pô, nessa hora tá bem perto do desfecho positivo. Antes disso, assim, são questões mesmo muito complexas, assim, que às vezes uma vírgula no contrato tá pertinho e uma vírgula cria um problema enorme. Então, envolve parte jurídica. Envolve muita coisa. Então, assim, agora, vontade das duas partes tem, entendeu? A gente estava aqui te aguardando e saiu a convocação da seleção brasileira, né? Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Vamos dizer assim, os caras, né? Vamos dizer assim, a espinha dorsal da equipe. Sim. E pelo que eu li inicialmente, que o Flamengo pode perder eles por 10 jogos, né? Agora foi convocado para eliminatória, mas provavelmente também pode ser que para frente, eles indo para a Copa América, né? São mais de 10 jogos, mas de qualquer forma já agora parece que desfalcam em 2 jogos e tal. Vocês vão tentar conversar com a CBF, até porque esses são os principais atletas, né? Atletas que, lógico, hoje o clube tem peças de reposição, mas são os atletas titulares e podem fazer muita falta nesse tempo aqui, porque eles podem, né, ficar ausentes. Estão conversando com a CBF a liberação, como é que está isso aí? Primeiro, assim, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento claro. Aos atletas, tá? E por o Flamengo ser parte desse caminho para o reconhecimento. A gente fica muito feliz pelo Everton, pelo Gabriel, pelo Bruno. Feliz demais mesmo. Tá? Dito isso, assim, tem um problema para o Flamengo, eu acho que para todo o clube brasileiro, e que eu entendo que o treinador da seleção deveria ser sensível a isso. Ele não pode fechar os olhos para que uma convocação para a Copa América tira os principais atletas, porque é um atleta de seleção, né? Então ele vai, seja do clube qual for que ele convoque, ele vai tirar os principais atletas do clube por 10 jogos num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele quando foi técnico do Corinthians, ele externou esse problema o tempo todo e sempre foi um defensor. Eu espero assim que ele tenha coerência nas ideias dele, independente do cargo que ele está ocupando, que ele mantenha a coerência, que ele mantenha a coerência do pensamento dele, né? E então eu acho que ele tem que pensar no clube também, que é o clube que enfim,
proporciona um ambiente para o atleta chegar no desenvolvimento esportivo que ele tem, paga o salário do atleta, toda a questão financeira que é envolvida, e o clube também precisa ter retorno e também trazer o retorno esportivo para o seu torcedor. Sim. Tudo que a gente faz aqui... Até porque pela torcida não convocava ninguém, mas a gente sabe o quanto que é importante para o atleta. Mas assim, tudo que a gente está fazendo aqui é para dar retorno, para ser campeão, para dar alegria para o torcedor e para fazer isso com a identidade que o torcedor espera dentro e fora de campo. Dessa coisa de lutar sempre, passar por cima de todas as dificuldades, querer sempre mais. Perdeu a bola, vai brigar pela bola, pressiona o adversário para recuperar a bola rápido, fazer com qualidade e com um espetáculo legal assim para o torcedor ver, de muita qualidade, buscar um gol atrás do outro, né? Respeitando, sem arrogância, mas querer sempre mais. E aí a gente tem um compromisso com o nosso torcedor. O Tite já esteve do outro lado, né? Então... Ele reclamava bastante quando ele estava do outro lado. Reclamava muito. Então, assim, eu espero que ele se coloque do outro lado da mesa também, né? Até os atletas que estão na Europa estão de férias nesse período, né? E aí o Flamengo também pode perder mais, né? Tem o Arrascaeta também. Eles estão de férias nesse período, não afeta, né? Os clubes europeus, o período da Copa América e assim, a gente espera que haja coerência nesse sentido, até também para assim, 10 rodadas. É muita coisa. O treinador da seleção brasileira pode definir o campeão brasileiro. E assim, a gente está aqui, a gente entende o trabalho dele, tudo, mas ele pode definir o campeonato brasileiro. Com a convocação as convocações que ele fizer ao longo do ano, ele pode definir o campeonato brasileiro. E a gente trabalha duro aqui e fizemos todo o trabalho de trazer esses atletas, investir, etc., para dar alegria para o torcedor e atingir os objetivos, com os títulos, né? Então, só espero assim, que ele tenha coerência no que ele vai fazer, com as ideias que ele sempre defendeu de muito tempo quando ele estava do outro lado da mesa. Eu estava olhando para a gente estar terminando, olhando a questão do relatório lá. Eu estava vendo a parte financeira e o Flamengo ano passado, o Departamento de Futebol, arrecadou 910 milhões, né? Assim, muita grana. Eu estava vendo que o orçado para esse ano é muito menor, 672. E aí eu estava vendo que na questão dos direitos federativos o Flamengo já ultrapassou o que foi orçado. Por que vocês orçaram assim, muito, vamos dizer assim, muito para baixo? Em 2017 que o Flamengo ficou na casa dos 600 milhões. Lógico, não foi 672, mas por que vocês orçaram muito abaixo? Porque assim, no meu entendimento, e aí falando como torcedor, como leigo, que se você conseguiu arrecadar 910 milhões, eu falei assim, vamos para 1 bilhão. E se falava isso ano passado, né? Não, olha só, a gente quer faturar 1 bilhão, queremos faturar 2 bilhões, o sonho nosso aqui é que o Flamengo, que já tem a maior torcida do mundo, que nos outros aspectos ele atinja o patamar dos clubes que são mais reconhecidos no mundo, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e vários outros aí. Mas assim, quando a gente constrói o orçamento, primeiro que a gente constrói o orçamento com premissas realistas no ano anterior. Então assim, dizer que a gente colocou muito baixo, a gente pode dizer isso de uma determinada linha ou outra, agora depois que a linha já se realizou. Né? No momento que a gente está prevendo, a gente está fazendo um exercício olhando para o futuro e a gente sempre olha para o futuro de uma forma realista e equilibrada, porque assim, você fazer um orçamento desequilibrado que seja, vamos dizer assim, pouco provável de ser cumprido, traz uma série de riscos de planejamento e financeiros para o clube que a gente nunca vai querer que o clube passe ou corra esses riscos. E aí, conforme você vai executando esse orçamento durante o ano, você vai entendendo qual é a realidade,
você vai replanejando e agindo durante o ano e vai entendendo qual é. Então a gente pode entender que esses 672 milhões é um valor que deixa o Flamengo não vai gastar mais do que arrecada, continua pé no chão, continua com a política administrativa e financeira que o Flamengo sempre teve. Seria ele tem uma boa probabilidade de ser atingido. Óbvio que você vai ter uma linha que você vai ter mais receita do que você espera, tem outra que vai ter menos, mas a gente acredita que tem uma probabilidade muito boa de cumprir esse orçamento que é proposto ao Conselho de Administração e aprovado pelo Conselho de Administração do clube. E obviamente depois você vai dentro do que o Estatuto permite, você vai agindo, executando e óbvio que a gente vai trabalhar sempre para fazer o melhor possível, a maior receita possível, o maior retorno esportivo possível e por aí vai. E em 2019 a gente foi bem acima de todas as linhas do orçamento e a gente vai trabalhar sempre para cumprir o orçamento, óbvio que com todo foco, toda a dedicação possível, todo o empenho para bater todas as metas, né? Assim, antes de a gente terminar, tá a discussão agora no futebol brasileiro sobre a questão do sistema de fair play financeiro, né? E como é que o clube está vendo isso, principalmente você, quando você for no mercado lá, se isso um dia for aprovado, for colocado em prática mesmo, você vai ter que ir no mercado também com isso, e o clube vai ter que considerar isso, né, de ter um teto de gasto e tal. Como é que vocês estão vendo essa discussão dentro do que está sendo proposto? Vocês são a favor, contra, acham que tem que aprimorar alguma coisa? Qual o seu posicionamento do clube hoje, que eu sei que o clube está conversando também? Essa eu acho que é uma discussão que está sendo mais tocada pelo CEO e pelo Reinaldo, né? E pela área financeira, mas assim, o que eu posso dizer do ponto de vista do futebol é que financeiramente o clube ele está muito bem do ponto de vista de fair play, né? Então ele é auditado por uma Big Four, ele tem todas as métricas dentro do fair play financeiro, de gasto corrente, folha sobre receita, de patrimônio líquido, endividamento, etc. A gente está sempre olhando para todos esses indicadores, que passa também pelo que a gente acabou de falar, da discussão do orçamento, né? Então se você for sempre realista, pé no chão e trabalhar para construir um orçamento que seja com um alto grau de probabilidade de cumprimento, vai ser muito pouco provável que você não se adeque às regras de fair play financeiro. Então acho que no momento que eu acho que não é se vai chegar, né? No momento que as regras de fair play financeiro chegarem ao Brasil, acho que hoje o Flamengo já vai estar adequado, já está adequado e vai continuar adequado ao longo do tempo. É mais um ponto de atenção de detalhe, mais que você tem que tomar quando estiver negociando, mas eu acho que a gente entendo que a gente está bem preparado para o momento que o fair play financeiro chegar no Brasil. Isso não vai impactar, vamos dizer assim, no Flamengo para contratar, né? Assim, isso só dá para saber quando a regra vier. Porque assim... Mas eu acho que a gente está bem preparado. Diferente tem ligas aí no mundo que eles têm um teto, que é um teto da liga, que é diferente, por exemplo, acho que na Europa o fair play é em cima da receita. Então se o clube arrecada, sei lá, 800 milhões, ele, sei lá, tem 40, 50, 60% ele pode gastar com contratações. Então isso pro Flamengo não faria, no meu ponto de vista, como leigo, assim, não faria diferença. Agora uma pergunta, ano passado, né, o ano começou meio conturbado e tal, e ao longo do ano tudo deu certo, tirando, claro, a parte do Mundial, eu falo que era a cereja do bolo, que o Jesus está com bastante fome de comer, e a torcida também. E, assim, o Flamengo, vocês fizeram contratações, assim, que se encaixaram ali, parecia que foram moldados para estar ali naquele momento no Flamengo, todas deram certo. E a gestão, você e o Marcos Braz ali, o Conselho de Futebol, todo o departamento de futebol, né, de parabéns. Para você, o que foi mais determinante, né, no seu ponto de vista, para o sucesso do clube no ano passado? Você falou assim, pô, foi a chegada do Jesus, o que mudou? Teve uma chave, uma mudança ali,
uma hora que o Flamengo foi. O que você acha que foi mais determinante, não tirando, claro, a parte ali que vocês estão ali de fora, fazendo o trabalho de vocês? Assim, tem acho que um nível de cobrança e de agressividade nas decisões, agressividade no bom sentido, tá? Do presidente, que eu acho que dão o tom no topo da organização do que você espera de todo mundo. Então acho que isso é acho que é um ponto fundamental, assim, né? Então a única coisa que traz satisfação, que eu acho que é o que a gente quer, que é o que o torcedor quer, é o título, né? E assim, ganhou o título, dá 2 dias, zerou a pedra, qual é o próximo e o que a gente precisa fazer e a cobrança para atingir. E, óbvio, para ser campeão você tem que ser agressivo e assertivo nas suas decisões, na tomada de risco. Então, acho que isso é mas o risco bem tomado, assim, vamos investir em atleta, você pode correr. É um risco que você pode correr, de saber quem que você está trazendo, que é o perfil adequado, que tem uma chance grande de dar certo aqui no Flamengo, que é adequado ao propósito do tamanho do clube. Pô, que está num clube desse tamanho, com uma torcida apaixonada, a maior torcida do mundo, é algo que é um propósito para o atleta que está vindo, que ele quer ser campeão, quer sempre mais, vai ser campeão uma vez, amanhã já quer ser de novo, que quer competir aqui dentro, quer competir fora, quer ganhar tudo sempre. Então, assim, eu acho que esse tom aí, eu acho que é um aspecto super importante, fundamental. E aí, ó, vem as contratações todas, o Marcos, Conselho de Futebol, o Jorge Jesus, todos os atletas que chegaram, se adaptaram muito rápido, são profissionais pra cacete, apaixonados pelo que fazem, querendo sempre vencer. Tem um aspecto assim de sempre o treinador, a comissão técnica e os atletas assim funcionarem como grupo e entenderem que as conquistas coletivas trazem benefícios individuais. Então o melhor para cada um como indivíduo é o clube ser campeão. Então essa mentalidade aí de querer vencer tudo, olhar sempre qual é o mais importante, é o próximo jogo, e saber que as conquistas coletivas são o que vai trazer mais benefício para cada indivíduo, seja um auxiliar técnico, seja um atleta, seja quem for. Então tá todo mundo remando para o mesmo lado e cada um fazendo o que pode para contribuir, né? Os principais, vamos dizer, personagens nessa história aí são os atletas, são eles que vão lá para dentro de campo, e para dar alegria para o torcedor e para vencer, que é o que todo mundo quer. E o treinador tem um papel fundamental nisso aí, de tirar o melhor deles, de fazer e dar ferramenta e orientar, enfim, todo o papel que tem o treinador, tomar as decisões que ele tem que tomar e fazer eles cada dia e quererem ser melhores a cada dia. E assim, um ambiente aqui é impressionante, assim, de busca de melhora continuada e querer vencer sempre. Então acho que assim, ser assertivo, e aí acho que é um negócio muito importante também, é o processo que foi criado da gente olhar sempre todas as decisões sem concentração de poder e olhar por várias óticas. Então você vai olhar pela ótica esportiva do treinador, vai olhar pela ótica individual do atleta no detalhe, através do departamento de scout, vai olhar pelo lado da área financeira, vai olhar um pouco mais de cima e do lado da negociação, e aí o Marcos tem uma ótica, eu tenho outra. O Conselho do Futebol ele é multidisciplinar, ele vai questionar e cobrar sempre junto com o presidente sobre vários aspectos, vai fazer perguntas que não acabam mais até digerir todas as questões e está todo mundo confortável. Não, a gente está muito convicto dessa decisão aqui, vamos em frente. Então não sei se eu consegui tocar todos os pontos, mas eu acho que muitos pontos foram fundamentais e importantes. Assim, esporte de alto rendimento no nível, a infraestrutura,
logística, enfim, todo o departamento de saúde de alto rendimento, que é assim, os fisioterapeutas, os médicos, a rouparia, assim, então tudo isso, cada detalhezinho é importante, desse aí conta. Então o outro ponto é olhar para cada detalhe e cobrar. O Jorge é assim, incansável assim de cobrar com veemência cada detalhe. É por isso que a gente gosta tanto dele e vai cobrar todo mundo, quem seja, o que ele tiver que cobrar, e o presidente nesse sentido também, né? O que ele tiver que cobrar para a gente dar o melhor para o clube, seja no aspecto que for, seja em que sentido for, em que tarefa, em que vai cobrar da forma mais incisiva possível, porque só assim que a gente consegue chegar um pouquinho mais perto a cada dia da excelência, né? E a gente acabou, né? Quero te agradecer demais. A torcida gosta, o pessoal até fala, né, que você e o Marcos Braz são o Bruno Henrique e o Gabigol fora do campo. E a gente torce para que essa dupla continue tendo bastante sucesso. Eu quero te agradecer por você dispor do seu tempo para a gente bater esse papo, a gente aprender um pouco mais como está funcionando hoje o departamento de futebol do clube. E torcendo muito, né, para que continue dando certo, esse ano seja melhor do que o ano passado, que aí esse ano venha com o Mundial, que a gente ganhe também a Copa do Brasil, ou seja, ganhe tudo. E eu sempre termino as entrevistas, eu quero pedir pro pessoal aí se inscrever, ativar a notificação, fazer essa parada toda pra gente trazer essas entrevistas bacanas aqui, como a com o Bruno. Agradecer também a comunicação do clube, né, a comunicação do futebol do clube, que ajudou a gente pra gente poder, né, ajeitar toda essa parte que a gente tá aqui batendo papo. E você sabe que eu peço sempre pro pessoal, meu entrevistado, deixar um recado para a Nação Rubro-Negra. Então agora você pega aí, você fala aí para a Nação Rubro-Negra. E agora aí com o Bruno, é o cara aí. Bom, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui no canal, pedir para todos se inscreverem aí também. Isso é importante. E agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Conselho do Futebol, a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui e ajudar o Flamengo a chegar nesses resultados. Para mim é um sonho, assim, além da questão de trabalho, de realização profissional, também é muito bacana realizar isso dentro do Flamengo, que é uma paixão e traz todo tipo de felicidade para mim. E, bom, para a nação, deixar aqui saudações rubro-negras e que vocês continuem apoiando aí, lotando os estádios, passando essa energia aí que vocês passaram durante o ano de 2019, que sempre passam, e deixando essas emoções aí para a gente que está desse lado aqui, que são inesquecíveis e inenarráveis, que ficam para a vida toda. Agradecer demais a nação aí, obrigado por tudo, e que seja um ano de muitos títulos, com o apoio de vocês aí sempre fora do campo e ajudando demais o Flamengo a conquistar os títulos. Saudações rubro-negras.